Mundo em Revolução, e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 13 de maio de 2025, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. E temos algumas novidades aqui da faixa de Gaza, 2 terroristas eliminados de ontem para hoje, ótima notícia, mas as principais notícias se referem à viagem do Trump pelo Oriente Médio, né? O Trump chegou lá na Arábia Saudita, cheio de amizade com o príncipe lá da Arábia Saudita, lá o ditador de lá, ganhou um avião, ganhou um McDonald's, ganhou um monte de coisa, se comprometeu a se encontrar com Al-Sharaa da Síria, né, o líder do ISIS, que era líder do ISIS aqui na Síria, que agora é o presidente da Síria, parece que o Trump vai se encontrar com ele. Enfim, vamos ver o que vai sair disso daí. Tem tido muita crítica, tá? Essa viagem do Trump, o fato de ele estar recebendo um avião de presente do Catar e mais um monte de coisa, mas enfim, vamos ver no que dá isso daí. A notícia boa é que parece que Netanyahu e o Trump continuam falando em sintonia, estão os dois juntos, não tem briga entre os dois de forma alguma. Existem algumas críticas de um lado e de outro, mas Israel continua aliado dos Estados Unidos e vice-versa com muita força. E vamos falar também do pinguço corrupto, que mais uma vez falou besteira sobre Israel, fez falas absurdamente antissemitas, disse que Israel mata mulheres e crianças a pretexto de matar terroristas. Que história é essa, cara? Olha o que aconteceu em 7 de outubro. O Lula até hoje não criticou 7 de outubro, não lamentou a morte do brasileiro lá, que foi morto no 7 de outubro pelos terroristas do Hamas, né? Enfim, um absurdo do Lula. Mas tem um projeto de lei agora que pode tornar isso crime, tá? Antissemitismo pode se tornar crime no Brasil. O meu entendimento é que já é, tá? Mas vamos entender esse caso da lei do Pazuello nesse sentido aqui. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Paulo Arg, Ninfeta Libertária e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos falar rapidinho aqui da faixa de Gaza, porque na verdade as notícias principais são a visita do Trump, né? Mas de qualquer forma teve boas notícias aqui, ó. Israel fez um ataque direcionado em um complexo próximo do Hospital Nasser, em Khan Yunis, alguns dias atrás, que estavam sendo usados pelos terroristas para planejar e executar ataques terroristas, né? Então aquele tipo de ataque aqui bem definido mesmo aqui, o Hospital Nasser é aqui, o cara estava aqui e foi eliminado este cara aqui, que é um coronel Hassan Al-Qudra, que é do ministro da Defesa, ministro do Interior do Hamas. Então ele estaria morando numa... então esse cara aqui não foi o do hospital, não. Eu acho que foi o outro, então. Pode ter sido o outro, então. Também foi eliminado. Enfim, foram eliminados esses 2 terroristas aqui, e esse ataque aqui também visou um terceiro terrorista aqui nesse hospital Al-Nasser, lá na faixa de Gaza, perto de Khan Yunis, né? O outro foi esse cara aqui, tá? A gente tinha noticiado já que ele tinha sido morto alguns dias atrás, mas parece que ele ficou ferido e foi para o hospital, só que agora Israel conseguiu acertá-lo no hospital. É o Hassan Elziliah. Ele não era um mero jornalista de Gaza, ele participou diretamente no dia 7 de outubro e teve um papel significativo na organização terrorista palestina. Esse mané aqui, né? Ele foi atingido no primeiro ataque, quase morreu, mas estava no hospital, agora acabou. Agora tá certo e foi prestar conta já, onde quer que eles prestem conta, né? Também teve ataque israelense no sul do Líbano, visando terroristas do Hezbollah, eliminando terroristas do Hezbollah, no sul do Líbano. Mas fora isso, não teve nenhuma grande novidade. O Netanyahu, ele falou com os reservistas do exército israelense, preparando tudo para a atividade que vai ter na faixa de Gaza em breve, para a carruagem de Gideão, né, a grande operação que vai ocupar a faixa de Gaza completamente. Então, como a gente falou, a ideia ele deve ter combinado isso com o Trump, aguardar essa visita do Trump no Oriente Médio. Se tiver a libertação dos reféns todos, né, dos reféns que estão com o Hamas, ok, a coisa é suspensa, mas se não tiver, vai ter a operação Carruagem de Gideão. Eu acho que vai ter a operação, tá? Tá aqui, ó, Israel está mantendo seu ultimato: se o Hamas não libertar 10 reféns antes do Trump sair do Oriente Médio, vai lançar a próxima fase da Guerra de Gaza, a Carruagem de Gideão, né? Lembrando que o Trump fica até dia 16, vai passear por vários países ali no Oriente Médio. Inclusive, existe a possibilidade dele ir à Turquia para encontrar com o Putin e com o Zelensky nesse meio tempo,
que seria na quinta-feira, agora dia 15, né? Vamos ver o que vai acontecer. Dia 16 é o último dia dele. Dia 16 ele volta para os Estados Unidos, então se o Hamas não fizer isso até sexta-feira, a gente deve ter novidades aqui, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre a recusa do Irã de aceitar a demanda americana para não ter enriquecimento de urânio. A gente chegou a falar sobre isso, que uma das propostas que os Estados Unidos fez para o Irã é o seguinte, olha só, a gente se compromete a te vender todo o urânio para usinas nucleares que você precisar. Não, tem usina nuclear, que quer reabastecer a usina nuclear, a gente te vende urânio, mas você se compromete a não enriquecer urânio no Irã. O Irã não aceitou isso. Eu imaginava que não ia acontecer mesmo. Vamos ver o que vai vir a partir daqui, né? Bom, uma notícia boa, o Edan Alexander fez um post já aqui mostrando que tá já com a família dele, eu não sei se essa aqui é a namorada ou a irmã dele, não sei o que é essa aqui, mas tá com os amigos dele aqui, muito importante isso. Agora, olha o absurdo, olha essa foto, cara, olha os braços dele. Meu amigo, o cara ficou meses e meses em poder de terroristas, isso não deve ser fácil, cara. Você vê o cara feliz, alegre, tomando uma cervejinha aqui, uma coisa positiva, mas deve ter sido traumático pra caramba isso, né? E, bom, ele agradeceu ao Trump pela libertação, agradeceu, não falou nada do cara do Catar, mas agradeceu ao Trump, mas a família dele tinha dado ok, se ele quisesse ir para o Catar para encontrar com o Trump e com o príncipe do Catar lá, com o Emir, é Emir lá no Catar? Eu não sei o que é o cara do Catar lá. Mas enfim, se ele quisesse ir, que pela família ele poderia ir, mas ele próprio disse que não quer, prefere ficar em Israel, está se recuperando, é lógico, é compreensível, o cara acabou de sair disso daí, então não vai ter o encontro que o Trump e o cara lá do Catar queriam para fazer isso, né? Bom, o assunto principal do dia é o encontro do Trump com o príncipe da Arábia Saudita, né? E tá aqui, começou os encontros lá todos hoje, como era esperado, tudo com muita pompa e circunstância, o pessoal bem recebido e coisa e tal. E aparentemente o aviãozinho que o Trump vai ganhar do pessoal do Catar é só um detalhe, porque olha só, com a Arábia Saudita eles estão assinando um acordo de 142 bilhões de dólares em defesa, né? Inclusive um pacote de 600 bilhões de dólares de investimento fechado entre o Trump e o MBS em Riad. Ou seja, o Trump, você não tinha aquela proposta dos outros países investirem nos Estados Unidos? Agora você vai estar investindo, os Estados Unidos vai estar investindo na Arábia Saudita. Bom, beleza. Acho que não tem nada contra. A Arábia Saudita, dos países ali do Oriente Médio, tem sido até dos mais comportados no final das contas, por mais que seja uma ditadura terrível, se comparar com o resto da galera. A única coisa que eu fico triste com isso é porque havia a ideia de que o príncipe saudita também assinasse o reconhecimento de Israel, a formalização das relações diplomáticas com Israel, mas parece que isso no último momento foi retirado do pacote. Uma tristeza isso, né? Bom, e também parece que a NVIDIA vai entregar 18 mil dos chips mais avançados de inteligência artificial para a Arábia Saudita. É aqueles chips, não é a placa, não é 5090 que você compra para joguinho aí não, que já custa caro pra cacete. Não, é aqueles chips H1, não sei o que lá, aquele negócio que custa 300 mil reais, 400 mil reais. Pois é, vai estar recebendo 18 mil disso, né? Tem que ter dinheiro para essas coisas. Bom, parece que o príncipe da Arábia Saudita fez um McDonald's móvel para andar com o Trump, quando ele estiver lá, para ele nunca ter falta de McDonald's, já que ele gosta de comer McDonald's, né? Para nunca faltar McDonald's para ele lá na Arábia Saudita, vai estar um McDonald's móvel para o Trump lá, né? Beleza. O que chama mais atenção não é nem o cara da Arábia Saudita, é o cara do Catar, né? O Catar já é outra história. O Catar, durante muito tempo, abrigou os líderes do Hamas, tem uma ligação umbilical com o Hamas, com esse terrorismo todo, então me preocupa muito esse caso do Trump estar ganhando um avião do cara do Catar. Porque, de novo, não, mas o cara não está pedindo nada, não, meu amigo, mas vai ter a boa vontade, pô. A boa vontade já basta para o cara do Catar lá, né? Sabe-se lá, qualquer decisão que o Trump tomar a partir daqui, vai todo mundo se perguntar se ele está tomando a decisão porque realmente é uma coisa justa ou porque ele ficou agradecido com o cara do Catar. Eu acho um erro enorme o Trump aceitar esse avião. Mas enfim, parece que ele vai aceitar o avião, o palácio no céu e coisa e tal. E aí o pessoal de Israel já falou que, olha só, eu pessoalmente eu sou fã de Israel dar de presente para o Khamenei um helicóptero de luxo. Como um gesto de boa vontade, né? Já que o Catar está dando um avião para o Trump, pô, vamos dar um helicóptero para o Irã. Vocês lembram que o presidente do Irã caiu num helicóptero, né? Morreu num helicóptero. Há pouco tempo atrás havia
a fala, ninguém sabe se é verdade, não se confirmou em momento algum, que Israel estaria por trás disso, que teria sabotado o helicóptero. Não sei se aconteceu, ou foi um acidente mesmo e morreu, né? Mas o pessoal tá brincando que, pô, vamos dar um helicóptero pro presidente do Irã, né? Tá aqui, olha só, para normalizar as relações, olha aqui um presente, um helicóptero novinho para você, é o helicóptero Palácio no Ar, o helicóptero de alto luxo Palácio no Ar para você andar. Bom, o Jolani já percebeu que o truque para ganhar o coração do Trump é dar coisas para o Trump, não para os Estados Unidos, para o Trump, e ofereceu construir Trump Tower Damascus, construir as torres do Trump em Damasco. Vai dar muito certo isso. Vocês lembram que teve uma época que o Eduardo Paes negociou com o Trump de construir as Trump Towers aqui na Leopoldina, aqui no bairro da Leopoldina, aqui no Rio de Janeiro? Pois é, o terreno está baldio até hoje, lá, o terreno parado lá que iam construir as torres Trump na América Latina aqui. E vai ficar, porque quem é que quer fazer alguma coisa ali na região da Leopoldina, uma região morta ali do Rio de Janeiro, né? Bom, e de fato o Trump, não sei se por causa disso ou por alguma outra coisa, concordou em se encontrar com o presidente da Síria na quarta-feira. Eu imagino, eu não sei se o Trump vai até a Síria, ou se o cara vem até a Arábia Saudita, ou onde é que vai ser esse encontro, ou se vai ser na Turquia, né? Porque em tese existe a possibilidade do Trump estar na quinta-feira na Turquia. Enfim, não sabemos, mas parece que vai ter um encontro do Trump com Al-Sharaa nisso daí, né? Espero que o Trump consiga alguma coisa e não seja usado pelo Al-Sharaa, né? Bom, existem algumas críticas do pessoal de Israel quanto ao Trump, quanto está aceitando esse avião, está conversando com o pessoal do Catar, tem algumas críticas sim, mas também não é o que algumas pessoas estão sugerindo, que aqui, ó, a F-Post aqui disse que o presidente Trump cortou contato com Netanyahu, dizendo que ele é muito arrogante, não sei o que lá e não sei o que lá. Não, não foi bem isso não, tá? Segundo o pessoal está dizendo aqui, ambos os líderes conversaram ontem, se falaram por telefone ontem, tá tudo bem entre o Trump e o Netanyahu, não tem briga nenhuma, né? Existem algumas discordâncias, sempre vão existir, toda relação é complicada, mas certamente não é uma briga, não é um abandono do Trump nisso daí. Eu acho que vai acabar tudo certo, o Trump está do lado, vai acabar do lado correto, até porque não tem alternativa nessas guerras, né? Infelizmente, a gente tem que falar do pinguço corrupto brasileiro, do idiota do Lula, que meteu mais uma acusação infundada contra Israel. Ele diz que Israel comete genocídio em Gaza e que mata mulheres e crianças a pretexto de atingir terroristas. Ou seja, uma coisa absurda isso. Ao contrário, o Hamas é que se esconde atrás de instalações públicas para esconder seus terroristas em túneis e coisa e tal. E pior, né? Exagera o número de mortes de mulheres e crianças. A gente já mostrou aqui que os números que eles colocam aí são absurdos. Muitas das imagens são fake news, são falsas, ou então são imagens da Síria, onde o Bashar al-Assad de fato matou um monte de gente lá. Mas no final das contas, as mortes que tiveram em Gaza são muito menores e são por culpa exclusivamente do Hamas. Basta lembrar que se o Hamas não tivesse invadido Israel no 7 de outubro, provavelmente nada disso teria acontecido, né? Bom, uma organização judaica aqui no Brasil chamou as falas do Lula de antissemitas, né? Eu acho um absurdo os jornais brasileiros ainda passarem pano para o Lula e dizer que não, uma organização disse que é antissemita. É óbvio que é antissemita, é óbvio que é coisa de nazista, de comunista nazista, filho da puta. É isso que o Lula é. É um antissemita, sempre foi, né? Aí tá o pessoal aqui, ó. Aí os jornais estão noticiando uma iniciativa do Pazuello, assim, ó. Mônica Bergamo, após falas de Lula, oposição propõe que críticas a Israel virem crime. E não é isso. É lógico, dizer que críticas a Israel vão virar crime é um absurdo, porque não tem nada para criticar Israel no momento, mas pode ser que amanhã Israel faça alguma coisa errada, não sei. Não é dizer que criticar Israel é crime, é antissemitismo ser crime. Qual que é o projeto do Pazuello? Tá aqui, ó, o PL 472 de 2025. Tá aqui, ó, olha só o que ele diz. Ele apenas diz que fica adotada no território nacional a definição de antissemitismo da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, a IHRA, vedando a distorção, negação, relativismo ou revisionismo histórico do Holocausto. Ou seja, isso diz que você chamar o que Israel está fazendo de genocídio, genocídio é uma palavra que foi cunhada para descrever o que os nazistas fizeram com os judeus na Segunda Guerra. Então você usar genocídio contra os judeus, isso sim é antissemitismo claro. Então o que está dizendo aqui é isso, né?
E aí, ou seja, essa indicação aqui diria que o Lula está cometendo o crime de antissemitismo ao falar dessa forma. E aí, mas a lei em si não fala em crime nenhum aqui, tá? Não fala em prisão para quem falar isso, fala apenas que a definição de antissemitismo será essa no Brasil. Ou seja, se você chamar o que Israel está fazendo de genocídio, você é antissemita, é o que essa decisão está dizendo. Não está dizendo que é proibido criticar Israel. Você pode dizer que não, acho um absurdo Israel proibir os caminhões de ajuda humanitária. Eu acho que tem que proibir mesmo, porque é óbvio que isso é tudo roubado pelo Hamas. Mas é uma crítica que pode ser feita, você pode fazer uma crítica. Não é proibir qualquer crítica a Israel, é proibir críticas nesse sentido antissemita, que é a natureza do Lula, né? E aí, qualquer questão, por que ela está dizendo aqui, por que a Mônica Bergamo, que é outra antissemita, esquerdista, filha da puta aqui do Brasil, está falando aqui, porque ela quer chamar qualquer crítica de Israel, está dizendo que não, que qualquer crítica vai ser isso, porque ela também critica desse jeito Israel e também tem esse problema, né? Só que eles estão dizendo que o crime é o que está na lei 7716, que é a lei dos crimes de ódio, né? Crimes de preconceito de raça ou cor, porque diz aqui o seguinte, olha só: serão punidos na forma dessa lei os crimes resultantes da discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, o antissemitismo certamente está incluído nesse rol aqui, né? Então, a etnia, religião, judeus são tanto uma etnia quanto uma religião, estão inclusos nessa lei aqui. Então, evidentemente que esse tipo de preconceito passa a ser penalizado criminalmente. Agora, a minha visão é que isso não muda, tá? O Lula já poderia ser enquadrado nessa lei pelo que ele falou. Você não precisa de uma definição específica de antissemitismo para dizer que o que o Lula está fazendo é antissemitismo. A minha visão é que já está configurado o crime do Lula, o crime comum, o crime imprescritível do Lula de racismo, de antissemitismo aqui no Brasil. Ele já pode pegar cadeia aqui, reclusão, pelo artigo 2, segundo A, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão da raça, cor, etnia ou procedência nacional. Ou seja, ofender o povo israelense por conta disso. Já é reclusão de 2 a 5 anos e multa, conforme lei assinada pelo próprio Lula, tá? Tá aqui, ó, lei 14532 de 2023. Então é isso daí. O Lula já está cometendo crime hoje, ele já pode ir para a cadeia hoje. Basta o Ministério Público querer e já bota o Lula na cadeia hoje, né? De qualquer forma, eu apoio essa lei do Pazuello de definir o antissemitismo dessa forma para evitar mais maus entendidos como essas idiotices que o Lula tem falado por aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.